Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos aqui no Laboratório do Arne, para mais um vídeo com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Tá? Hoje eu quero mostrar uma experiência bem interessante, que é o controle de uma memória E2PROM, tá? Com comunicação I2C, usando um microcontrolador PIC, né? Ok? Então, essa memória aqui, o legal dela, o interessante, a gente sabe que todo microcontrolador possui uma memória E2PROM interna, mas a maioria não tem a capacidade, por exemplo, de uma memória como essa, tá? E no caso, você ainda pode usar mais de uma memória, como ela é I2C, você pode usar mais de uma memória, formando assim um banco e aumentando ainda mais a capacidade de armazenamento, tá? Se comparado, por exemplo, com a memória interna aqui do microcontrolador. E por ser externa, dependendo do arranjo que você coloca no seu circuito, você pode destacar, tá, essa memória ou o banco de memória e fazer a leitura num segundo equipamento, que também é bastante interessante. Enfim, as aplicações são muitas, né? Então, neste vídeo, eu quero apresentar um pouco da teoria envolvida aqui no controle dessa memória. Nós vamos verificar essa teoria no programa, quando eu apresentar o programa. Vou apresentar também o circuito, que é exatamente esta montagem aqui, para caso você tenha interesse em reproduzi-la, você tenha condições de fazê-la. E vou mostrar também o teste final com a escrita e a leitura dos dados nesta memória, ok? Então vamos lá, senhores. Então vamos lá, senhores, dar uma olhadinha aqui na teoria, um pouco sobre a memória E2PROM, 24C32 e também a 24C64. Tudo que for dito para uma serve para a outra também, já que muda apenas o tamanho da memória e uma característica bem singular que eu vou mostrar mais à frente, ok? Bom, a 24C32 ela tem 32.768 bits, o que equivale a 4 KB, e a 24C64 tem 65.536 bits, de espaço para armazenamento, o que equivale a 8 KB. Tá? A alimentação dela é dividida de acordo com a versão que você tem. Para a versão LC, nós temos um range de 1.8 até 5.5 volts. Para a versão C, nós temos um range de 2.5 até 5.5 volts, ok? É uma memória que tem comunicação I2C, tá? É uma memória E2PROM com comunicação I2C. Se você utilizar, a menor tensão de alimentação possível para ambas as versões, você consegue taxas de até 100 kHz. Tá? Essa é a taxa máxima de velocidade. Seria a velocidade máxima de comunicação no barramento I2C que você vai conseguir. Já se você usar 5 volts, tanto para uma versão ou para a outra, você pode chegar até 400 kHz nessa velocidade. Seria a taxa de comunicação. Tá? Essas memórias têm um tempo de escrita de 10 milissegundos máximos, tá? 10 milissegundos máximos para escrever. Tem que lembrar que é uma memória E2PROM. Memórias E2PROMs, elas são realmente mais lentas, por exemplo, se comparadas a memórias flash, ok? A maioria dos fabricantes, eles colocam que você tem aqui 1 milhão de ciclos para escrita, tá? Ou seja, você poderia escrever nas memórias aproximadamente 1 milhão de vezes e ela ainda estaria apta a continuar operando, tá? E uma retenção de dados de até 100 anos, tá? Aí, claro, tem toda uma série de condições que você pode analisar com mais detalhes no manual, no datasheet, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o encapsulamento. Ela tem aí basicamente 4 versões, tá? Você encontra ela no encapsulamento DIP 8 pinos, tá? Você encontra ela também no encapsulamento SOIC, também 8 pinos. A TS-SOP
8 pinos também, e um SOIC, tá, de 14 pinos, ok? Este modelo SOIC aqui, ó, você encontra até duas versões, tá? O SOIC 1, que eles chamam, que seria a 0.150, e o SOIC 2, que seria 0.200, tá? No meu protoboard eu estou usando uma versão SOIC, né, de 0.200 num adaptador. Aproveitando, vamos falar um pouquinho também sobre a pinagem, tá? Nós temos aqui 3 pinos que ajudam a constituir o endereço do dispositivo, tá? Como são 3 linhas, você consegue ter até 8 dispositivos desse conectados no seu barramento I2C, tá? Então você conseguiria formar com 8, por exemplo, E2PROM 24C32, um banco aí de 32, né? 32K. E se usasse a versão de 64, né, a 24C64, que tem 8K, você formaria um banco de até 64K, que também é bastante interessante, né? Nós temos aqui os pinos de alimentação, GND e VCC, um pino WP, que é de Write Protect. Este pino, quando em high, tá, conectado ao VCC, ele protege, tá, a memória contra a escrita. E aqui os 2 pinos de comunicação, né, I2C para o barramento, SCL, que é o ponto de entrada de clock aqui, né, clock vindo do master, e o SDA, que é o ponto de entrada e saída de dados. Agora vamos dar uma olhadinha, né, na parte de comunicação, tá? A escrita de 1 byte, tá? A escrita de 1 byte, tá, para esta memória, tá? Nós começamos com uma sequência de start, tá? Enviado uma sequência de start, tá? Em seguida, o endereço, tá, do dispositivo que eu quero trabalhar, tá? Nesta memória ele sempre vai começar com A, e aí, dependendo de como você configurou os pinos aqui, ó, tá? Esses bits, você tem aqui um endereço que pode ir de A0 para escrita, e A1 para leitura, e AE para escrita, e AF para a leitura, ok? Aqui a gente tem os endereços possíveis, ok? Lembrando que esse endereço é sempre enviado do bit mais significativo até o menos significativo, ok? Aqui nós temos o bit write e read, que é exatamente este bit aqui, ó, tá? 0 quando é escrita, 1 quando é leitura. Em seguida você envia, tá, 2 bytes que equivalem, né, ao endereço interno aonde você quer escrever o seu dado, né? E aqui nós temos uma característica bem interessante. Esses 4 últimos bits aqui, ó, tá, do byte mais significativo do endereço, eles podem ser 0 ou 1, tanto faz, para a versão 24C32, e no caso os 3 últimos bits para a versão 24C64 não são utilizados, ok? Por conta do endereço, já que para 4K, nossa, minha letra aqui ficou horrível, nós temos o endereço indo de 0 até 0F ao Jardim da Infância, né? E aqui o 8K. Na versão 8K, o endereço vai de 0 até 1F. Ok, senhores? Então, esses 4 bits aqui não atuam na versão de 4K, e os 3 aqui, ó, não atuam na versão de 8K. Feito o envio, tá, dos 2 bytes de endereço, agora chegou a vez de enviar o byte do dado, onde vai ficar armazenado,
e em seguida uma sequência de stop, ok? É enviado uma sequência de stop, ok? A partir deste envio, você tem que aguardar aqueles 10 milissegundos, que é o tempo de escrita desse byte, ok? E aqui a escrita de uma página, tá? A escrita de uma página, ela também começa, né? Na verdade, toda a comunicação I2C começa com uma sequência de start. Na sequência, é enviado o endereço do dispositivo, sempre, tá? E aqui é onde você tem as diferenças, né? No caso dessa memória, eu preciso enviar agora o endereço inicial, né? Onde eu quero escrever os bytes, porque agora eu vou escrever uma sequência de bytes, tá? Eu envio o endereço inicial, são 2 bytes, primeiro o mais significativo, depois o menos significativo. E aí começo a enviar o primeiro até o último byte, tá? E quando finalizo isso, eu envio ali a sequência de stop, ok? Um detalhe muito importante, senhores, é que na escrita de página deste tipo de EPROM, você só pode escrever 32 bytes, ok? Só pode escrever 32 bytes. Por quê? Porque ele vai fazer o incremento sozinho para você, ó, destes bits aqui, ó. Esses 5 primeiros bits aqui, ó. Tá? Esses 5 bits aqui. Ele faz sozinho. A memória começa a fazer sozinha. A partir do momento, cada dado que ela recebe novo, ela incrementa isso. Só que ela só incrementa esses bits aqui. O que dá, né? Você consegue ir de 0, né, até 31, que seria o endereço inicial, mais os outros 31 bytes que dão exatos 32. A partir deste momento, se você tentar escrever outros bytes, ela não vai informar um erro, nada, mas ela vai fazer o que a gente chama de rolagem, tá? Ela volta, quando ela tentar incrementar aqui, ó, quando aqui for 1 e 1, quando ela tentar incrementar isso, ela volta para 0 e volta novamente aonde você colocou como endereço inicial, então ela vai ficar escrevendo em cima. Então, muito cuidado ao utilizar esta função de escrita de página, ok? E aqui chegamos na leitura de um byte, tá? Um byte randômico, você decide qual é o endereço que você quer ler e consegue pegar o dado. Há uma característica interessante nessa E2PROM, que é o seguinte: você começa, tá, com uma sequência de start, tá? Em seguida você vai mandar o endereço do dispositivo com o bit write read, tá, em 0, como feito na escrita. Anteriormente você está enviando para escrever esse bit aqui, é sempre 0, senhores. É esse bit aqui, ó, tá? Read e write, 1 para read e 0 para W. Então você manda o endereço do dispositivo com o bit write em 0, coloca o endereço, né, os 2 bytes do endereço do ponto da memória onde você deseja fazer a leitura. Em seguida você gera uma sequência de restart, tá? Gerou uma nova sequência aqui, ó, de start com o restart, você coloca novamente o endereço do dispositivo, tá? Só que agora com o bit read em 1, ok? Porque agora você está dizendo, eu quero ler. Feito isso, basta ler o byte aqui, ó, do dado referente, né, que está no endereço solicitado. Importante, agora quem envia o ACK, né, é o microcontrolador e obrigatoriamente você termina essa operação com um NACK ou um não ACK e na sequência a famosa sequência de stop. Feito isso, você leu o byte, ok? E agora há uma leitura sequencial que também é possível. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com a leitura de um único byte. Eu vou enviar uma sequência de start, em seguida o endereço do dispositivo com o bit read write em 0, tá? Estou dizendo é escrita.
envio o endereço, tá, na memória, os 2 bytes de endereço na memória, onde eu quero iniciar a leitura, ok? Aqueles 2 bytes, e uma sequência de restart, tá? Após a sequência de restart, eu vou inserir o endereço do dispositivo com o bit read aqui, ó, read write em 1, ok? E a partir disso eu posso ler quantos bytes eu desejar. Nesta função não há limite de bytes, ok? Não há nenhum limite de byte. Ela vai fazer o incremento a partir daquele endereço utilizando todos os bits, tá? A diferença, a questão aqui é o seguinte: terminei de ler um byte, eu coloco um ACK. Isso habilita a leitura do próximo byte. Outro byte, ACK. Quando eu desejar finalizar a leitura, eu insiro um não ACK ou NACK e a sequência de stop, ok, senhores? Bom, senhores, agora vamos falar um pouquinho do circuito, né? Nós temos aqui o microcontrolador, que eu coloquei na minha experiência, que é um PIC 16F876A, ok? Eu tenho aqui o resistor de reset de 1K, né? Um diodo de proteção que impede que a tensão, né, de gravação aqui chegue à linha de 5 volts. Um capacitor aqui, ó, de 100 nanofarads de desacoplamento, tá? Eu tenho também aqui um conjunto para um LED live, ou seja, um LED que vai piscar numa frequência, tá, determinada pelo timer 0. Aqui eu tenho o seu resistor, né, de 470R, é um resistor limitador de corrente, tá? Aqui o circuito oscilador, tá, composto por um cristal, né, de 4 MHz e 2 capacitores de 33 picofarads que são solicitados, né, no manual. Isso é necessário porque este PIC aqui, o 16F876, não possui oscilador interno, ok? Ele não possui oscilador interno. Eu tenho aqui o pino RC3 utilizado para o clock do I2C, tá? E o pino RC4 utilizado para os dados do I2C, tá? Tanto entrada como saída. Tá? Lembrando aqui que eu, nesta experiência, eu vou utilizar os registradores internos do PIC, tá? Aqui eu tenho a minha memória, tá? Memória 24C32. Nas linhas SDA e SL eu conectei 2 resistores de 4K7 como pull-up, tá? Porque estes pinos aqui vão trabalhar no modo Open Drain, né? Então ajuda, é necessário. Aqui o capacitorzinho de desacoplamento, tá? Na linha de VCC, ok? Eu conectei o pino WP Write Protect no GND para liberar, né, toda a escrita na memória. Não é necessário conectá-lo ao GND, tá? Porque ele já é conectado ao GND internamente. Somente caso você queira proteger é que você vai conectar à linha de mais 5 volts. Mas eu costumo conectar que é para ficar fechado, né, o circuito para mim, tá? Aqui eu tenho os endereços, né, as linhas de endereço, desculpa, de A0 até A2, todas conectadas ao GND. Com isso eu vou trabalhar com um par de endereço A0 para escrita e A1 para leitura. Aqui eu tenho um conjunto, né, tem um LED que informa apenas a alimentação de 5 volts presente, tá, no circuito, com um resistor limitador de 560R. Tá? Aqui o conector de gravação, tá? O ICSP, tá? Com as linhas de reset PGD e PGC já conectadas aqui, ó. RB6 é PGC, RB7 é PGD, tá? E o reset aqui, ok? Aqui, senhores, eu tenho um conector, tá? Para um conversor USB, tá? Serial, né? Um RS232 USB. Tá? Na verdade, ele trabalha com um RS232 TTL, né? Conectados à linha aqui, ó, aos IOs, né? RC6 e RC7. Porque tudo o que eu estou escrevendo ou que eu estou lendo, eu preciso
ver, né? Então eu vejo isso através da porta serial, eu envio para um programa terminal. Senhores, é um circuito bem simples, tá? Bem tranquilo de montar numa matriz de contato, numa protoboard, tá? Eu vou deixar ele disponível para download lá no meu site. O link está aí na descrição, ok? Senhores, aqui temos o programa, tá? Nesse vídeo eu não vou detalhar esse programa, tá? Por completo, para que o vídeo não fique extenso, chato, né? Maçante, ok? Apenas a parte principal. Mas não custa, né? A gente dá uma olhadinha rápida nos módulos. Aqui eu tenho o módulo main, que é o módulo de controle, que faz toda a configuração do PIC e faz o controle efetivo, né? Eu tenho o módulo PIC16F e I2C. Esse módulo é de uso, né? Ele faz a parte de inicialização e uso do I2C interno do PIC, tá? Aqui estão todos os registradores, tenho a parte de wait, geração de start, restart, stop, envio de ACK, leitura de ACK, envio de endereço, dados, enfim, tá tudo aqui. Esse é um pouco diferente, tá um pouquinho diferente daquele outro módulo, cujo link também está aí na descrição, onde eu demonstro como construir um canal I2C por software, tá? Você também poderia usar aquele módulo aqui, mas como esse PIC tem registrador interno de I2C, eu preferi usar assim, tá? Aqui eu tenho o módulo de EEPROM, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? O módulo de controle do timer 0, cuja única função é controlar o LED live, o módulo de comunicação USART, que é para envio, né, das mensagens para a tela, para verificar no terminal, e o módulo de controle de interrupções, que controla apenas a interrupção do PIC timer, ok? O PIC EEPROM aqui que eu chamei, eu tenho basicamente 4 funções. Eu tenho a EEPROM write byte, que escreve um único byte. Ela recebe aqui, ó, o endereço do dispositivo, recebe o endereço interno, onde eu quero escrever o byte, e o byte que eu quero escrever. Notem que está bem igual ao que eu coloquei lá na teoria. Eu faço um start, na sequência eu envio o dispositivo com o bit 0, né, aquele bit write read em 0, que é para dizer, ó, isso aqui é escrita. Envio o endereço interno, primeiro o mais significativo, depois o menos significativo. Em seguida envio o dado e já faço um stop. Percebam que aqui eu estou desabilitando a interrupção e depois habilitando, tá? Isso está definido aqui dentro. Por quê? Eu não quero correr o risco de, quando estiver fazendo principalmente a escrita, ou estou trabalhando com a I2PROM, ter uma corrupção de dados por conta de uma interrupção bem no momento em que eu estou fazendo, né, uma escrita ou uma leitura de um determinado byte, tá? E no final aqui eu vou aguardar 10 milissegundos, que é o tempo que eu mostrei lá na teoria. Eu tenho aqui também EEPROM write page, tá? O que eu faço aqui é receber também o endereço do dispositivo, o endereço, tá, inicial, onde eu quero escrever aqueles 32 bytes ou até 32 bytes, né, que eu demonstrei. Aqui uma matriz, tá, um ponteiro, na verdade, que vai ter os dados, né, que eu vou escrever, e aqui a quantidade de bytes. Se for maior, eu já quebro em 32, porque eu só vou escrever em 32, né, porque eu não quero que ele fique rolando, que isso vai gerar um problema. Numa função melhor trabalhada, você poderia gerar uma mensagem de erro ou construir, né, uma função que, ao receber uma quantidade maior de bytes, dividisse isso em pacotes e fosse gravando, trabalhando o endereço para que ficasse tudo correto, tá? No caso da minha demonstração, eu não preciso disso, tá? É aquilo de acordo com a teoria lá que eu mostrei da EEPROM. Faço o start, mando o endereço do dispositivo com 0, na sequência o endereço, tá? Primeiro o mais significativo, depois o menos significativo do endereço interno da I2PROM, e agora eu começo a carregar byte a byte, cada um eu faço 10 milissegundos de tempo e depois faço stop. Novamente aqui eu desabilito e habilito as interrupções, tá?
Aqui a minha função readByte, PROM readByte. Eu recebo apenas o endereço do dispositivo e o endereço interno de onde está, né, o byte que eu quero ler. Começo com start, começo enviando o endereço do dispositivo com o 0, ou seja, eu estou informando é uma escrita. Na sequência envio o endereço, tá, de leitura, o endereço interno. Primeiro a parte mais significativa, depois menos significativa. Na sequência eu promovo um restart. Quando eu faço o restart, eu envio novamente o endereço do dispositivo, só que agora com o bit de read e write em 1. Agora é leitura. E faço a leitura do dado, através, né, da função I2C readData, e respondo com NAC, que é para finalizar, e o I2C stop. Tá? E vou retornar o dado aqui embaixo. Tá? É bem de acordo com o que eu mostrei na teoria. E aqui o read page, senhores. Tá? Eu vou receber o endereço do dispositivo, o endereço interno e inicial, tá? Um ponteiro para colocar os dados, é uma passagem por referência, né? E uma variável para a quantidade de bytes. Lembrando que aqui eu não tenho limite de 32 bytes, eu posso fazer a leitura de toda, por exemplo, a I2PROM. Tá? Começo com I2C start, ou seja, faço uma sequência de start, endereço do dispositivo com 0, ou seja, escrita. Agora o endereço interno inicial, né? Primeiro o mais significativo, depois o menos significativo. Agora o restart. Na sequência, novamente endereço do dispositivo, só que agora com 1. Eu estou informando que é uma leitura. E agora começo a ler os dados, informando ACK, tá? Sempre ACK, e colocando dentro da minha variável. Note que aqui a quantidade de bytes eu fiz -1. Por quê? Somente no último byte, quando termina aqui o laço, é que eu vou ler o último byte, é que eu vou informar um NAC. Tá? Agora eu informo um NAC, que é para interromper esse modo leitura e fazer aqui o stop, ok? Então vamos lá, né, senhores, ver o teste aqui, o teste final. Eu estou já com um circuitinho aqui ligado, né? Eu tenho um botão de reset, aí é só fazer o reset para a gente colocar a operação, né, total aqui, né? Eu abri aqui na tela, tá? Eu já tenho o terminal aqui embaixo, estou usando o terminal do próprio MPLAB aqui, tá? Ele fica aqui, senhores, para quem não conhece, a janela Windows, tá? E aqui em IDE Tools você tem um terminal aqui, tá? Que você pode utilizar. Eu creio que ele deve funcionar também na versão Windows, tá? Eu uso ele aqui porque eu vou chamar agora aqui o programa Minicom, tá? Já está pré-configurado aqui. Deixa eu só apagar, ok? Então qual a ideia aqui, né? Ao resetar eu vou reiniciar o programa, né? Então ele vai fazer a configuração do PIC, né? Os pinos de I/O, inicializar o ART, fazer, né, a configuração do canal I2C e em seguida o timer. Vai aguardar 2 segundos e aí começar a mostrar as mensagens que a gente vai ver aparecer aqui agora, tá? Vou resetar. Deu 2 segundos e ele começou a escrever, tá? Então aqui eu tenho a mensagem inicial aqui, tá? Que é esta aqui. Na sequência eu tenho a escrita, tá? De 26 bytes que eu decidi pelo alfabeto aqui, né? Pelo nosso alfabeto. Nessa parte aqui eu estou usando a função writeByte, ou seja, eu vou escrever 1 byte por vez, tá? Essa parte aqui é só para a gente colocar, né, a parte da tela, inclusive com o endereço, porque eu vou escrever no endereço 0000H, ou seja, o endereço 0, né? Começo no endereço 0, ok? Então, aqui, ó, eu tenho o for que faz isso aqui, ó. Então, eu começo no endereço 0, o K aqui, ó, guarda o endereço inicial para mim, ó, tá? E conta uma quantidade de letras aqui, ó, definida em alfa, são 26, vai K até 26. Então, ele vai de 0 até o endereço 26, ok? E fazendo aqui o incremento, óbvio, né? E aqui, olha, a EEPROM write que eu detalhei agora há pouco, né?
passando o endereço do dispositivo, e em seguida o endereço interno, onde eu desejo escrever, e aqui o byte. Eu estou passando o 041 hexadecimal, que é o código ASCII, tá? Da letra A. Tá? E em seguida eu vou somando, eu incremento J, porque aí eu tenho todas as letras. É só dar uma olhadinha na tabela ASCII, que você vai ver isso aqui funcionando. Na sequência, aqui embaixo, ó, eu leio os bytes. Estou lendo os bytes, a mesma coisa. Eu vou pegar, né, ó, vou informar de qual endereço eu estou lendo, também do 00, ok? E agora eu começo a ler e coloco dentro, dessa vez, da variável J, o que está lá dentro. A mesma coisa, tá? Usando o EPROM read byte, tá? I2C-ADDR, tá? Que é o endereço do dispositivo e o endereço onde eu quero ler o byte, né? Ou seja, onde ele está. E ele vem para mim aqui em J, porque a função EPROM read byte me devolve, né, um byte lido aqui, ok? Já agora aqui embaixo eu faço praticamente a mesma coisa, mas vou mudar o endereço para 0300 em hexadecimal, tá? Vou grafá-lo aqui, só que agora eu quero usar aquela outra função writePage. Na writePage, o que eu vou fazer eu vou colocar, tá, praticamente o alfabeto inteiro dentro da variável que eu estou usando para colocar estas mensagens aqui, ok? Tá? Vou mostrar ela aqui, ó, agora ela aparece aqui, e na sequência, usando a função EPROM writePage, eu passo o endereço do dispositivo, o endereço inicial interno, tá? O ponteiro, o endereço do ponteiro onde estão os dados que eu quero escrever e o tamanho total dos dados, tá? Aqui eu estou colocando mais um, porque como é uma string, tá? Ela vai ter os 26 bytes, e o strlen ele não devolve, por exemplo, aquele finalizador de string que é o caractere 0, né? O byte 0, desculpa. Ele não coloca, então eu peço para que ele coloque esse byte 0, porque ele está aqui dentro da variável, tá? Na sequência, eu vou fazer a leitura desses bytes usando agora o readPage, né? Aquela outra função readPage. Informo que é o endereço 300, tá? E vou puxar ele, tá? Ó, com o readPage, informando o endereço e passando novamente o ponteiro, né? Porque agora essa função trabalha com passagem por referência, então eu tenho que passar uma matriz para que ela coloque, ou um ponteiro, né? Para que coloque os dados. Percebam que esta variável também é utilizada para escrever os dados. Então, o que eu tenho nessa variável atualmente é esta última, esse último dado aqui que eu escrevi, ó, lendo bytes readPage até aqui, ó, é o que eu tenho, né? Ó, esta parte aqui, ó, todinha é o que eu tenho aqui dentro. E agora eu passo a ter na sequência, depois do readPage, os dados que eu li no endereço 0300 com a quantidade de caracteres que eu pedi, ó, alfa mais 1, que foi o que eu passei lá em cima. E na sequência eu ploto novamente esses dados e eles vão estar aqui confirmando, né, no final da mensagem aqui, que o teste da memória foi finalizado, né, com sucesso. Bom, senhores, era isso que eu tinha para mostrar nessa experiência. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, tá? Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais ou com aqueles que você acredita que ele possa ser útil de alguma forma, tá? Não se esqueça de deixar os comentários se você costuma utilizar memória E2PROM nos seus projetos, se você usa apenas a interna ou se você já usou a memória, algum tipo de memória E2PROM externa, em qual situação, qual tipo de dado que você precisava armazenar. Ou seja, não se esqueça de deixar os comentários aí, tá? Todo comentário é válido e é bem legal porque a gente acaba vendo aí a experiência, né, de cada um em cima dos projetos, ok? Senhores, eu quero agradecer muito a quem assistiu até agora, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.